O Japão acaba de escrever mais um capítulo bastante perigoso com o iene, né? Eu já fiz 2 capítulos sobre esse assunto, mas agora o Japão realmente está começando a chamar a atenção sobre todo esse problema de liquidez do dólar que nós temos ao redor do mundo e como os países estão tendo dificuldade para obtê-los. E o Japão vem demonstrando cada vez mais como está difícil ele obter os dólares e como ele vem tomando medidas aí, talvez, que aparentem ser cada vez mais desesperadas para o resto do mundo. E muito importante a gente pensar no Japão, já falei várias vezes sobre isso, porque o iene é uma das maiores moedas do mundo, né, junto ali com o dólar, ele é um hub de dólares para o resto do mundo. Então, uma crise monetária na Ásia afeta imediatamente outros lugares ao redor do mundo e afeta o Brasil junto com ele. E o iene, nesse exato momento, está fazendo uma subida muito rápida, né? Só para você ter ideia, ele estava 154, que já era muito, muito alto, né? Já vinha fazendo recordes atrás de recordes, mas agora ele subiu para 156,66. E aí, 2 segundos depois que eu estava falando isso, ele acabou de subir de novo para 156,78. Para você ver um nível de movimento que não é nada comum para uma moeda como o iene. E o anúncio do Banco do Japão foi literalmente um parágrafo, né, dizendo que ele vai manter o nível de overnight, né, não colateralizado, que é simplesmente os juros, né, como se fosse o Fed Funds Rate dos Estados Unidos, né, que é a taxa básica de juros, entre 0 e 0,1% positivo. Aquela medida que já tinha chamado muita atenção, né, porque era negativo durante 17 anos e que agora virou positivo. E você percebe que o Banco do Japão não aumentou nada, não aumentou nem 0,1, não fez absolutamente nada. E por que ele não pode fazer isso? Por que é muito complicado e talvez ele tenha que inventar outras formas de criar intervenção? Então, o Japão ele tem uma situação muito peculiar, porque quando você tem aí 17 anos de taxa de juros negativas, os bancos usam esses títulos da dívida pública de um determinado país como colateral, como reserva, né, nos seus balanços para se manter vivos. E aí você pode comprar, você pode vender, você pode liquidar caso algum cliente tenha que sacar, né? Bancos, diferente do que a gente pensa, né? Bancos não usam contas correntes, né? Então, assim, quem tem milhões de dólares, milhões de ienes, milhões de reais, ele não acumula isso simplesmente numa dívida baseada em bancos comerciais. Você usa como poupança os títulos da dívida pública de um país. O problema é que títulos da dívida pública de qualquer país que tenham taxa de juros negativa, elas são horríveis, principalmente. Não faz sentido você ter um instrumento de investimento que vai te pagar, que você vai pagar para tê-lo. E foi exatamente isso que bancos japoneses fizeram durante anos, justamente para se manter, tendo ali uma curva, um controle de curva que o Japão sempre adotou, que ele teve que largar, ou largando cada vez menos, mas fazendo de outras formas, travestindo que não está fazendo, mas está fazendo, né? Usando sempre aquela linguagem turva, e todo mundo está começando a pegar eles na própria narrativa. E aí você vê bancos japoneses cheios de títulos negativos e de repente vem o Banco do Japão e sobe e vira juros positivos, mesmo que seja 0,1. Qual que é a diferença entre um juro que paga alguma coisa do que um juro que você tem que pagar por alguma coisa? Qual que é a diferença de valorização de um para o outro? É gigantesca. Então, fazer um movimento onde você continua subindo os juros para 0,2, 0,3, 0,5, 1%, o que vai acontecer com o valor dos títulos que estão pagando juros negativos? Vai tender ao infinito? Eu não sei. Então vai ser bastante complicado. O delta fica muito maior, talvez exponencialmente maior. E por que isso é tão importante? Isso faz com que os títulos que estejam sendo hoje segurados por bancos japoneses, que é a grande maioria dos títulos emitidos até agora, que continuam existentes, o preço deles desaba. Se o preço deles desaba, o balanço dos bancos desaba também, e aí você vai ter que ter algum programa de emergência para intervir. Isso é muito diferente da capacidade do Fed de subir os juros, a taxa básica de juros dos Estados Unidos, porque ele tem muito mais folga para poder baixar. Os Estados Unidos nunca fizeram juros negativos em nenhum momento. A Europa já fez, o Japão
Japão já fez, mas os Estados Unidos nunca fizeram. E hoje ele tem muito mais bala, digamos assim, para poder ir tirando, né, os juros. O Jerome Powell, nesse aspecto, foi muito mais, entre aspas, inteligente do que o Banco do Japão na subida rápida que ele fez para agora poder dizer que tem todas as ferramentas para poder segurar a economia americana caso a gente de fato tenha uma recessão por aqui. Então, você percebe esse jogo de xadrez. Então o Banco do Japão, ele fingiu que tem o controle, mas ao mesmo tempo ele viu que ele não tem o controle. Se ele der mais um passo para frente, ele pode criar um problema bancário de liquidez dentro do Japão, mas ao mesmo tempo, se ele não sobe, ele também não atrai nada para o iene, né? Então ele não atrai capital para o iene, ele não faz o capital do iene voltar para o próprio Japão e continua indo para os Estados Unidos. A gravidade em relação aos Estados Unidos não para, e ela vem puxando o Japão cada vez mais, que está literalmente sem ferramentas, eles não sabem mais o que fazer, e quem acaba sofrendo vai ser o iene, né? Como eu já falei no outro capítulo, o Banco do Japão só tem duas opções: ou você salva a sua própria dívida, ou você salva o iene. Não dá para salvar os dois, e está mostrando claramente que ele decidiu não salvar o iene, mas ao mesmo tempo ele vai querer tentar salvar, só que você percebe que essa tarefa fica cada vez mais difícil, se não impossível. Então muitos até analistas que eu acompanho, que veem especificamente sobre o Japão, já vem falando ali de um iene que pode ser que um próximo nível de intervenção de algum novo programa seja a partir de 170, e isso é uma coisa quase inédita para a história dos japoneses, né? É difícil o japonês ter uma preocupação com o câmbio, quase como o brasileiro está tendo agora. Olha que coisa, né? Nós estamos vivendo tempos completamente inéditos, uma coisa bastante interessante por um lado, mas triste por outro, se você pensar no seu poder de compra em iene. O que vai acabar acontecendo? Você acaba comprando dólares, você acaba indo para o porto seguro. E isso aumenta mais ainda aquela gravidade praticamente da teoria do milkshake do dólar. Novamente, eu acabo tendo que voltar para essa teoria, porque é exatamente o que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. E como que isso pode afetar o Brasil? Você pode justamente ver que a dificuldade de obter dólares, ela depende da situação de cada país. Então, se o Japão hoje está num problema onde a própria economia dele não está conseguindo manter-se no jogo, porque você não tem um aquecimento real com empresas criando empregos, gerando novos produtos e serviços, inovação, você vai ver que você só consegue recorrer ao Banco do Japão para tentar fazer algum tipo de intervencionismo, o que piora mais ainda a situação do livre mercado. E no Brasil, você vai ter que lutar com as suas próprias ferramentas, como o agronegócio, como exportações, como várias outras coisas que o Brasil possa oferecer para o mundo para se manter no jogo. Perdeu isso, você tem algum tipo de problema interno, você tem algum tipo de conflito político, alguma intervenção governamental que vai criar isso, vai deixar isso de forma vai criar uma situação onde isso fica mais difícil de se desenvolver, você acaba criando problemas também para o real. Então isso é um sintoma que não é um problema só do Japão, não é um problema só do Brasil, entendeu? Vários outros países têm exatamente o mesmo problema, e você percebe também que o próprio DXY, que é a força do dólar em si, né, que é o índice do dólar, que está ali persistentemente acima do 105, chegou a 106, e se ele for para 107, 108, ele está demonstrando justamente que está ganhando cada vez mais força em relação às outras moedas. Isso não se refletiu ainda tão forte no euro, ainda no pound, mas você percebe que não é uma coisa que acontece simultaneamente em todos os lugares. A liquidez, ela é realmente como se fosse uma água dentro de um tanque. Ela vai se movendo para um lado, aí ela dá uma pressão para aquele lado, depois ele volta e corrige e vai para o outro lado. Então é mais ou menos assim que você percebe o movimento da liquidez do dólar ao redor do mundo. Então é muito importante a gente ver os próximos capítulos. Eu teria um olho muito, muito atento em relação ao que está acontecendo no Japão, para você poder antever o que pode acontecer também no Brasil e em relação aos próprios Estados Unidos. Então é um banco central olhando para o outro banco central, e nesse exato momento acho que a única política que sobra para o banco japonês é rezar
para que o Fed corte esses juros o mais rapidamente possível, porque está sugando a liquidez do resto do mundo. Então você percebe, você mostra o quanto isso isso mostra a impotência do Banco Central japonês, essa que é a grande verdade, para fazer algo que ele não consegue controlar. E aí você também vê o poder real que o Jerome Powell tem, não em relação à impressão de dólares, mas em relação ao que a política monetária dele influenciar tão fortemente a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo que não têm a menor ideia do que está acontecendo nos seus próprios países e não sabem que um evento é totalmente correlacionado com o outro. Então, dá uma olhada no Japão, vamos acompanhar os próximos capítulos, mas realmente esse câmbio de 156 ienes por dólar pode criar novos efeitos colaterais, alguns até positivos, se o Japão realmente conseguir aproveitar isso a seu favor para poder fazer exportação de produtos japoneses que vão ficar cada vez mais competitivos, pode até dar trabalho para a China, dependendo de como eles forem aproveitar, mas por outro lado que vai criar um problema para cidadãos comuns, né? Você tem uma comunidade brasileira de japoneses, ou uma comunidade brasileira dentro do Japão, que trabalha principalmente em fábricas, mas as fábricas não estão contratando muito, né? Muitas estão demitindo. Então é importante você não ter uma oportunidade perdida dessa crise monetária que começa a acontecer no Japão, mas que pode ser aproveitada se você conseguir tomar as medidas corretas. Então vamos ver como o Japão se comporta, mas principalmente como o Brasil vai se comportar em relação a isso e, no final das contas, qual que vai ser a política do Fed. Já pensou se ele não... Cada vez mais nós temos uma tendência de não queda, né? Já tinha precificação de 7 quedas, aí depois foi para 6, foi para 5, agora são 2 e agora talvez não tenhamos nenhuma em 2024. O que acontece com o Japão se isso se perpetuar? É aí que nós vamos ver realmente a cena dos próximos capítulos.